Henrico, boa tarde, obrigado por atender a educadora e faço então a primeira pergunta. Para a diretoria da Internacional, é seguro hoje a volta aos treinamentos? Boa tarde. Olá, tudo bem? Prazer falar com todos vocês. No momento, eu diria que sim, seguindo todo o protocolo que foi aprovado tanto pela federação quanto todos os órgãos competentes. E depois de saber também nas notícias que nós temos, todos os testados tiveram respostas negativas, eu acredito sim que seja seguro. Nesse primeiro momento a gente faz treinos individuais e só depois com o aval de governo e federação para poder mover para treinos coletivos. Então eu diria sim que é seguro. Henrico, a Inter ela volta esse ano para a Série A1, monta uma estrutura para disputar a elite do Paulistão, investimento, traz jogadores, tinha um caixa preparado para o ano todo, a pandemia vem e muda todo o planejamento financeiro da Inter. Hoje, qual a situação econômica do time de Limeira? Vocês mesmos disseram que o caixa que seria usado para todo ano já foi gasto, já que a Inter acabou não recebendo toda a cota da televisão, perdeu patrocínio, enfim. Se o campeonato voltar agora, a Inter tem condições de arcar com as despesas desse retorno? A gente fez um planejamento bem conservador, né, desde o começo. Então, de fato, era a menor folha do Paulistão. A gente já estava se preparando para um segundo semestre de receita menor, mas a gente teve que usar boa parte desse capital agora. Isso não quer dizer que a gente esteja mal estruturado financeiramente, muito pelo contrário. A gente sabia que ia ter que fazer reduções já no segundo semestre, a gente antecipou essas reduções e agora a gente consegue planejar direitinho pós-pandemia, né? Com certeza a gente teve que diminuir o tamanho do investimento que a gente faria no segundo semestre, seja para pagar dívida, seja para investir até um pouquinho no estádio, um centro de treinamento, em outras coisas que a gente poderia agregar em termos de clube, como tentar transformar já toda a parte estrutural num clube de Série A1 mesmo. Então a gente teve que deixar isso um pouquinho de lado agora e focar em honrar compromisso e não fazer novas dívidas, que é o que a gente fez agora. Então, para o segundo semestre, a gente vai ter um segundo semestre também estruturado financeiramente, a gente não ia fazer nenhuma loucura. Então, a Inter tem total condição de continuar o Série A1 hoje, voltando ao campeonato agora em julho. Então, eu acredito que a gente esteja totalmente controlado. Isso não quer dizer que esse controlado seja controlado, mas não tranquilo, vamos dizer. A gente tem que trabalhar bem no limite mesmo para honrar todos esses nossos compromissos. Henrico, boa noite. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação à volta do futebol como um todo. A gente discute muito aqui que não existe futebol sem a torcida. E você acabou de dizer que, no caso da Internacional, vocês já se sentem preparados aí para a retomada do esporte a partir do segundo semestre. E como ficaria a questão da torcida, a questão das aglomerações? É possível, por exemplo, vocês determinarem espaços nas arquibancadas? Como é que funcionaria isso, já pensando no retorno mesmo do futebol como um todo? Essa é uma ótima pergunta, porque o futebol é feito para a torcida, né? Acho que a Inter conseguiu estar onde está hoje graças a essa torcida. É impressionante, eu fiquei muito surpreso, assim, minha família inteira é de Limeira, mas eu sou de São Paulo, então eu vivi Limeira desde quando eu era pequenininho e não tinha essa total noção de como a torcida abraça o time. E de fato a gente vai sentir, né? A gente tinha a quinta maior média de público só atrás dos 4 times tradicionais, então a gente ficava, até em termos financeiros, a torcida deu bastante retorno para nós. Então isso sim vai ser muito sentido, ainda mais com alguma chance de classificação, tenho certeza que a nossa torcida lotaria o Limeirão. Então, de verdade vai ser sentido, a gente vai tentar amenizar do jeito que der, talvez colocando algumas coisas diferentes no estádio, fazendo alguma parceria com as nossas torcidas e pensando numa possibilidade aí, Paulistão com certeza sem torcida. Agora, para um segundo semestre, uma Copa Paulista com torcida, com certeza com espaço reduzido, com limite reduzido, dividir, separar, vai ser bem complicado, vamos ter que bolar boas estratégias ali no Limeirão, abrir um ou outro setor apenas.
a gente depende da torcida para sobreviver e a gente gostaria muito de conseguir incluí-la nesse nosso planejamento de segundo semestre. Henrico, você acredita então que dá para voltar ao Paulistão como prometido em julho? É possível que o torneio volte no mês que vem então para você? Eu na verdade achava que voltaria até antes, pelas reuniões que eu estive presente na federação, obviamente por internet, mas das reuniões que eu estive presente, eu achava que eu voltaria até antes. Então eu acredito sim que volte em julho, mesmo porque tem até uma pressão vindo da CBF para que os campeonatos comecem, né? Para que ele recomecem, para que eles consigam começar o Brasileirão e os outros torneios nacionais. Então eu acho sim que começa em julho, e quando começar vai ser muito rápido, vai jogar 1 ou 2 partidas em 3 dias, já começar a acelerar para a quarta semifinal, a gente não sabe se vai ter torneio do interior ou não, então vai ser questão de 17 dias, acabou o campeonato. Então, assim, começando 15 de julho, deve acabar na primeira semana de agosto, os primeiros dias de agosto. Henrico, falando agora sobre os testes da Covid-19, em 2 momentos os atletas e comissão técnica, funcionários do clube passaram pelos testes, hoje mais uma vez. Na semana passada, quando os testes foram feitos, vocês falaram de uma parceria, agradeceram o prefeito Mário Botion, que intermediou junto a uma empresa para que os testes fossem feitos. Esses testes não custaram nada para a Inter, então. A Inter não teve despesas, não teve gastos com esses testes. Os testes serão feitos no futuro. Vocês têm previsão de quanto, mais ou menos, a Inter deve gastar, o clube deve gastar? Vocês têm esse dinheiro hoje para arcar com esses testes? Os primeiros testes de sorologia foram feitos sim pela Saúde Link, que foi quem nos cedeu os testes, a gente não teve nenhum custo com eles, quem intermediou foi de fato o prefeito, tenho que agradecer aqui mais uma vez. E já para o PCR a gente teve custos sim, que foram os testes de hoje, isso estava no protocolo da federação. Vale ressaltar aqui que a federação não obrigou a fazer nada, mas recomendou fortemente. Então, esse virou um custo nosso aí de fazer um PCR e mais um sorologia. Então, graças à Saúde Link e ao prefeito, a gente conseguiu amenizar um pouquinho. Dependendo de quantos novos testes foram feitos, a gente tem uma sobrinha ali no nosso planejamento. Só que tem que entender quanto que a federação vai ajudar também. Tem algumas obrigações que acredito eu que a federação tenha que intervir. Por exemplo, testes antes de começar a concentração. Serão testes obrigatórios, 48 horas de concentração. Então, isso eu acho que a federação deve dar uma analisada, tem até uma parceria com a Einstein que ela está para aprovar. Acredito que a federação deu uma ajudada por aí. Também tem a questão da própria concentração, né? Os clubes vão ter que ficar concentrados para fazer os 2 últimos jogos. Isso são 5, 7 dias direto de concentração, que esse é um custo bem elevado. Acredito que a federação também nos ajude com isso. Então, por enquanto, nesse mapa, nosso mapa próximo aí, tem essas 2 coisas. A gente ainda está decidindo pré-treinos coletivos, se a gente faz uma nova testagem, ou caso a gente tenha só alguma indicação, ou algum atleta, alguma comissão ali que tenha se sentido um pouco com alguma suspeita de alguma coisa, a gente refaça teste. Mas isso ainda está em discussão, inclusive com a federação. Todos os nossos passos aqui são bem alinhados com a federação. O nosso presidente Lucas fala diretamente com o presidente da federação, Reinaldo. Então, conforme a gente vai dando esses passos, ele está sempre sendo avisado. Henrico, para finalizar, sem autorização, caso o governo do estado não autorize a volta aos treinamentos, a Inter obedece, fica sem treinar ou volta a treinar mesmo assim? Agora, vocês anunciaram a volta aos treinos na quarta-feira. Essa também é uma ótima pergunta, porque começou muito alinhado, todos os clubes estavam muito alinhados. Na primeira reunião que o Lucas foi presencial na federação, nós fomos, inclusive, de acordo com a paralisação do campeonato. Só que nós defendíamos uma paralisação não por prazo indeterminado, já teria que ter algum cronograma de retomada, ou com algumas métricas que, quando fossem batidas, a gente pudesse retomar. Isso não aconteceu. Então, foi trazendo, dentro da própria federação, linhas de pensamento diferentes. Então, agora que estava tudo acordado para retomada a partir do dia 15, hoje, a Prefeitura de São Paulo não liberou. Então, isso causou
mais um adiamento dos treinos, né, esperando a volta da Prefeitura de São Paulo. Caso isso venha de novo com uma negativa, eu acho que os times de interior que já têm a liberação, como é Ferroviária, como é Bragantino, eu vi hoje que Mirassol e Novo Horizonte também autorizaram, acho que esses times vão puxar uma corrente para que se possa voltar a treinar. Mesmo porque o Bragantino agora, a Red Bull, está na Série A do Brasileiro, né? Então tem outros clubes de outros estados que já estão treinando há bastante tempo, e isso vai criar uma vantagem competitiva para eles versus o Red Bull. É nisso que ele bate, nessa tecla que ele bate em todas as reuniões com a federação. Então, caso não haja essa aprovação amanhã cedo, eu acho que a tendência é seguirmos rumos diferentes, não continuar mais com essa unidade. E aí a gente vai ter uma reunião amanhã à tarde para decidir o que fazer. A princípio, essa é a programação que você falou, que a gente vai manter. Mas caso venha da federação um pedido contrário, a gente vai ter que analisar e provavelmente a gente vai seguir junto com o que o grupo definir. Certo, então o CEO da Internacional de Limeira, o Henrico Ambrogini. Agradeço, Henrico, a atenção por atender a educadora e boa noite. Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês aqui. Caso tenham mais questionamentos, estamos abertos sempre.